És o Santo de Israel. De ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. E de Davi me cura. Santo de Israel. De ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nós já estamos aqui. Estou esperando o pessoal entrar. Tá falando oi, pessoal. E vamos aí, pessoal que vai chegando. Hoje é domingo, dia do Senhor, né? Hoje é o 5º dia da novena dos adoradores a Jesus Eucarístico. Tema hoje o perdão, né? E aí o pessoal tá chegando. Vamos preparando o nosso coração. Gente, aí nessa cidade tá frio, gente? Aqui tá frio, gente. Tá muito frio aqui. Aqui em Cascavel, no Paraná, onde eu estou, tá frio. O pessoal tá entrando. Vai dizendo de onde é a sua cidade. Da onde é a sua cidade, onde você mora. Vai mandando no seu direct as pessoas, para os amigos, para quem você conhece, que você sabe que precisa muito. E do grupo do WhatsApp, fala, gente, estamos ao vivo. A Mariana de Itapecerica, beijo no coração, Mariana, Deus abençoe. Pessoal, vamos entrando aí. Gente, quem está participando da novena desde o início? Enquanto a gente espera o Igor chegar aqui. Ana Lúcia Camargo, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Quem que tá aqui desde o início do primeiro dia? Tem uns rostinhos aqui hoje diferente. A Dari, minha amiga. Oi! Ela tá dizendo, oi, Dari. Gente, manda no direct aí para todo mundo, tá? Dari, manda no direct aí para os seus amigos, que nós estamos ao vivo hoje, 5º dia. Vai ser profundo, gente. É profundo. Amara, só perdi o primeiro dia, mas os demais estou firme. Oh, glória a Deus, Amara. Deus quer falar muito do seu coração hoje, viu, Mara? No nosso coração, né? Especialmente da Mara aí. Tava aqui rezando aqui. E, gente, isso aqui é pra Mara. Para todos nós, né, gente? Mas a gente vai lembrando, assim, as pessoinhas no nosso coração, assim, a gente vai lembrando. Vai mandando, gente, no direct. Tô esperando o Igor entrar aqui com a gente, tá? A Renata. A Maria. Ai, gente, tava com saudade já de vocês, o pessoal. Ontem foi muito bom demais. Todos os dias foi muito bom, né? E dá uma saudade para chegar outro dia, para ver o que Jesus quer falar conosco no outro dia, né? Meu Deus do céu. Vamos esperando aí. E aí o pessoal vai entrando. Enquanto a gente espera o Igor chamar aqui,
a gente vai recebendo o pessoal aqui. Que lindo, né, gente? Ó, gente, quem tem o livrinho dos adoradores, já pega aí. Quem não tem, aí vai ouvir, né? Já vai preparando o coração que a gente vai partilhar o tema. Ai, que benção. Gente, a Silva Nete Teixeira, é isso? Oi, Silvia. A Silva Nete é da onde, gente? Elaine. Gente, eu queria saber de onde vocês é. Tem gente que eu lembro, tem gente que eu não lembro. Tem gente que eu não conheço. Eu esqueço, né? Da onde que é. Os amigos do Igor tá aqui. Fala assim, sou amigo do Igor. Isso, gente. A gente tá aqui escutando aqui, lendo um testemunho aqui, gente. Mas a pessoa pediu para não falar o nome. Nó, que forte. Sou do Pará de Minas. Olha, pertinho do Igor. Não, sou do Pará de Minas, pertinho do Igor. Mas a cidade é longe, né, gente? Pará de Minas. Eu já fui em Pará de Minas, de missão, gente. Será que deve ser a mesma cidade, né? Sim, já fui em missão, já fui pregar lá. Quem tem sido da novena? O Igor tá dizendo, escreve nos comentários quem tem sido seguido a novena, né? Elaine é uma amiga, amém. Ô Igor, tô esperando você entrar, bem. Ele tá lá falando com o povo lá, olha, pra vocês verem. Isso mesmo, vai falando aí com o povo. Forte abraço. Então, eu tava dizendo que eu tava aqui, na hora que eu parei aqui, a gente tava lendo aqui no direct um testemunho, tá? Ai, gente, que forte. Queria tanto partilhar com vocês, mas não posso. Também deve estar recebendo. E tem coisas, assim, muito particular, que a gente não pode falar o nome, cidade. Oi, Igor. Boa noite, A paz de Cristo. paz. Eu estava aqui interagindo com o pessoal. Eu vi. Não, depois que eu vi, né? Eu também estava. E eu estava aqui vendo um testemunho aqui. Eu estava falando pro povo aqui, só que a gente não pode falar, a pessoa pediu para não falar, e tem que respeitar, né? É coisa muito particular, e tá partilhando. E, gente, partilhe comigo, com o Igor, se você puder, no direct, no particular, tá? Igual a nossa amiga aqui, irmã querida, ela falou assim, só quero partilhar para que você saiba que vocês tenham força de continuar, porque vocês têm noção do que aconteceu na minha vida no terceiro dia da novena. Então, gente, assim, ó, isso nos encoraja Glória a Deus. mesmo. Você é tão, glória a Deus. Por isso que é tão importante a partilha, né? Se você não pode, que eu sei que tem coisa que é muito particular da gente, né? Se você puder, não precisa nem contar, né, Igor? Só coloca no direct ou coloca aí, né? Tô vivendo uma experiência e tá sendo bom para mim, né? Ou no direct mesmo, só pra gente saber dessas coisas maravilhosas. A Maria Silvia, lá de São Paulo também, do Padre Vanderlei Santo André, ela disse assim que ela está impactada, porque todos os dias foram para ela, que ela e o marido dela estão sendo transformados para a honra e glória de Deus. E é isso, gente, Amém. que é uma novena, tá? A novena, o Santo Terço, né? Ele vai transformando a nossa vida através do dia a dia, de cada vez que a gente dá um passo na nossa fé,
a gente vai se entregando. E eu acredito que a novena para mim é isso. Todos os temas, quando eu vou fazer uma novena, cada tema, cada dia da novena é uma mudança na nossa vida, né? Então, o sentido da novena é isso, é a conversão mesmo, é a restauração, é a libertação. E cada dia da novena, Deus vai falar de algo que a gente precisa muito na nossa vida. Hoje, o 5º dia, né, Igor? Que fala sobre o perdão. Igor, vamos cantar um Isso. pouquinho? Até o povo entrar Vamos aí? sim. E preparar Vamos nosso cantar, coração. vamos pedir. Isso, vamos pedir para que Deus mande os seus anjos sobre nós, que Ele envie São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda. Boa noite, Mara. Seja bem-vinda à nossa família dos adoradores a Jesus Eucarístico. Seja bem-vinda, Elaine. Sintam-se acolhidos. Isso, peça ao Senhor que mande os anjos dele. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Mais uma vez, peça, manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também o teu Espírito. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar. Senhor, isso, Elaine, peça, manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Sim, Senhor, nós pedimos, envia os seus anjos sobre nós. Nós invocamos a presença de São Miguel Arcanjo, de São Gabriel e São Rafael, do nosso santo anjo da guarda, que toda a milícia celeste, os anjos, arcanjos, querubins e serafins, desçam sobre nós nessa noite, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Invocamos o poder de combate de São Miguel Arcanjo, acompanhados da Santíssima Virgem Maria nessa noite. Nós pedimos, Senhor, que a nossa casa agora seja ocupada pelos anjos de Deus, por esses anjos que são os mensageiros do céu. Vem, Espírito Santo, junto com os anjos do céu. Envia também, Senhor, o teu Espírito de paz e de amor, porque o meu coração tem sede do meu Criador. Enquanto nós cantávamos essa parte da canção que diz: envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Se eu colocava no meu coração, já nesse início desse momento de oração, que através da pregação dessa noite, muitas pessoas serão resgatadas das mãos do inimigo, que as prenderam com a falta de perdão, com a mágoa, com o ressentimento. Deus vai nos resgatar.
nessa noite das mãos do inimigo. Por isso envia, Senhor, os teus anjos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. A te louvar e glorificar. A te louvar e glorificar. Perdão. Pedir perdão, diz São Padre Pio de Petreucina. Pedir perdão é para os homens inteligentes, mas perdoar é para as almas humildes. Pedir perdão é para os inteligentes, mas perdoar é para as almas humildes. Só quem sabe perdoar sabe amar. Vamos repetir? Só quem sabe perdoar Só quem sabe perdoar sabe amar. E sabe por quê, meus amados? Quando nós não conseguimos perdoar e não sabemos perdoar, a gente nunca vai amar. Às vezes, nem a gente busca. Porque às vezes o primeiro perdão que eu mais preciso na minha vida, às vezes não é nem com os outros. Eu preciso me perdoar, depois perdoar os outros. E se a gente não perdoar, a gente não vai conseguir nem amar. Não vai conseguir ter paz, não vai conseguir ser feliz, porque pedir perdão, gente, realmente é para os inteligentes. E sabe, faz todo sentido mesmo. São Padre Pio, por isso que é santo, né, gente? É santo falando. Quem falou isso, né, que a gente precisava perdoar? Jesus. Jesus é o homem mais inteligente que eu já conheci na face da Terra. Né? O homem, porque ele foi homem aqui nessa terra, ele veio aqui nessa terra, ele esteve presente com a gente, ele caminhou aqui nessa terra, né? Então, ele viveu a nossa vida, ele viveu a nossa experiência, ele viveu tudo que nós íamos viver, ele viveu, ele sentiu, e é por isso que ele foi a pessoa mais inteligente quando estava aqui falando conosco. E nos ensinou tudo, ele sabia tudo o que a gente ia precisar para resolver toda a nossa vida aqui na Terra. A nossas preocupações, mas hoje nós vamos falar do perdão. Sabe que o que mais, amados, Igor, que eu percebo na nossa vida, que nos atrapalha, que nos adoece nessa vida? A falta de perdão. E quantas vezes nós perdoamos de uma forma indiferente. A gente às vezes fala assim, eu perdoo, mas deixa para lá. Eu perdoo, mas aquela pessoa para mim morreu. Gente, quando a gente estamos... Eu estou falando isso, que quem explicou isso numa palestra, fui em Campinas, foi um médico. Eu nunca mais esqueci. Ele falou, quando a gente fala assim, eu perdoo, mas para mim aquela pessoa morreu. Dentro de nós mesmos, sabe quem vai morrendo? É nós mesmos, dentro de nós mesmos já morreu um pedacinho. Aí vai morrendo um pedacinho hoje, vai morrendo um pedacinho amanhã. E quando a gente percebe, vem outras consequências muito mais graves. Por quê? Porque a gente perdoou da boca para fora. E lá dentro estão as feridas e as marcas que essa vida nos traz.
situações que essa vida nos traz. A vida, gente, ela nos traz circunstâncias e situações aonde nós vamos ter que viver nesse mundo, nessa vida, perdoando e amando todos os dias da nossa vida. E aqui eu quero lembrar para vocês, muitos que me conhecem já ouviram eu falar isso muitas vezes, no meu testemunho também, que uma vez eu pensei que tudo estava resolvido na minha vida. Eu estava em Campinas, na Esperança e Vida, em adoração, 3 horas da madrugada, que estava tendo cerco, e meu horário era às 3 horas da madrugada. E eu cheguei na capela, meu esposo foi levar um doente da enfermaria para o hospital, e eu fiquei na capela sozinho, e o pessoal, os meninos não tinham chego ainda, que ia ficar comigo em adoração. E eu fiquei ali, adorando Jesus, no silêncio profundo. Do nada, eu escutei Jesus falando assim comigo, que eu já havia perdoado muito na minha vida, mas eu precisava aprender que o perdão não era só para aquele dia, que eu ia precisar perdoar para sempre, todos os dias da minha vida, enquanto vida tivesse aqui nesse mundo. Então, perdoar não é só agora, perdoar é para sempre. Lembre-se disso. Perdoar e amar foi o que Jesus me pediu naquela madrugada. E aí as pessoas foram chegando e eu estava chorando junto com Jesus, porque eu descobri, naquele momento da adoração, eu descobri que no meu coração eu tinha perdoado muitas coisas, eu tinha perdoado de verdade, muitas coisas eu não tinha resolvido ainda, estava dentro do meu coração, que eu não tinha perdoado de verdade. Aquilo estava me causando dor e sofrimento e estava sangrando com o passar do tempo aquilo. E nós vamos falar sobre isso, mas eu quero pegar o livrinho aqui, a passagem bíblica do livrinho, que eu acho ela linda, maravilhosa, né? Vamos fazer o nome do Pai? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa passagem está em Lucas 17, do 3 ao 4, que Jesus disse assim. Jesus disse: tomem cuidado. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. Se o seu irmão, primeira coisa que Jesus está pedindo aqui, se o seu irmão pecar, vá conversar com ele. Repreenda-o. Segunda coisa que Jesus está pedindo, se ele arrepender, perdoa-lhe. Perdoa-me. Olha que coisa mais linda, coisa mais forte. O Senhor já está nos mostrando o caminho. Se pecar contra ele 7 vezes no dia, e se 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, Jesus está dizendo, perdoa-lhe. Então, nós temos aqui, nessa primeira passagem, Igor, de Lucas, e amados irmãos, o Senhor nos pede e afirma 3 coisas. Se o seu irmão te ofender, repreenda-o. E se ele arrepender, repreenda, quer dizer, se o seu irmão te ofender, vai lá e conversa com ele. Fale com ele. E se ele arrepender, eu preciso perdoar. Jesus vai falar, ele arrependeu, você tem que perdoar ele. Mas Eliana, você não tem noção do que aconteceu na minha vida. Jesus tem, porque ele que está pedindo para você. Se você conversou com ele, com ela, e ela te pediu perdão, e ela arrependeu, pediu perdão, ela arrependeu, ele arrependeu, você precisa perdoar. É Jesus que está dizendo, você precisa perdoar. E se ele arrepender, perdoa-lhe. Primeiro ensinamento.
E se ele pecar contra você 7 vezes ao dia, meu Deus. E aí, gente? 7 vezes ao dia. Durante o dia, um dia só. Lá no seu trabalho, na sua casa, na igreja, aonde mais? Vai colocando aí, com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos. Errou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Mas se a pessoa arrependeu e te pediu perdão, o que Jesus está dizendo? Perdoa. Gente, é Jesus que está falando. Se eu amo Jesus, se eu amo o Senhor sobre todas as coisas na minha vida, eu preciso fazer o que Ele está me pedindo. Eu sei que você tem situações terríveis aí na sua vida, como eu tenho também, como eu já tive. A Elaine disse, difícil, viu? É isso, gente, a novena é para isso, é para falar a verdade, tá? Diná está chegando aí com a gente, seja bem-vinda, Diná. Elaine, obrigada pela sinceridade, é assim que eu gosto, gente. Eu tô rindo aqui. Gente, o que mais vale é um coração humilde e sincero. Como que Deus está feliz com você agora, Elaine? Difícil, mas não é impossível. Gente, não existe causa impossível para Deus. Não existe. Seja fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Olha aqui, Colossenses, né? Vamos continuar aqui. No capítulo 3, versículo 12 e 14, vamos para outra passagem aqui que Jesus está falando. Portanto, Jesus não, né? O Senhor está falando com a gente aqui agora. Portanto, como eleitos de Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos da misericórdia e da bondade, humildade, doçura, paciência. Elaine, escuta isso. Portanto, eleitos de Deus, santos e queridos, que somos nós, santos e queridos, revestivos da misericórdia. Se você não se revestir, se nós não se revestirmos da misericórdia, da bondade, da humildade, da doçura, da paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Ô, gente, às vezes não é fácil, né? Como a irmã falou, mas quando nós paramos e pensamos no que a Bíblia nos diz, quando nós nos revestimos da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor, da humildade, da doçura, da paciência, quando nós sabemos que também nós erramos e que nós queremos o perdão do Senhor, e que o Senhor vem e nos perdoa, nós sabemos que também temos que perdoar uns aos outros. Toda vez que eu perdoo uma pessoa que me ofendeu, que me fez sofrer nessa vida, eu estou me revestindo da misericórdia de Deus, da bondade, da doçura, da paciência. Né? E eu estou tomando uma gota de remédio para ser curada nessa vida.
Então, nós precisamos pensar nisso, que o perdão, ele gera cura, ele gera restauração, transformação de vida, ele traz paz interior na nossa vida. Se nós não perdoamos nessa vida, nós não temos paz, nós não temos sossego, nós não vamos alcançar aquela humildade que foi falado ontem, que Jesus pediu no 4º dia da novena. Mas Eliana, eu vou me humilhar a esse ponto? Pode ser que para o mundo é uma humilhação pedir perdão. Mas para nós cristãos, para aqueles que creem em Deus, que tem esse temor a Deus, sabe o bem que faz um perdão. Para mim e para o outro. Eu quero a minha conversão. E se eu não perdoar o outro, talvez a pessoa não vai se converter porque eu não perdoei e não amei. Não rezei por aquela pessoa, não pedi para o Senhor ter misericórdia de mim, daquela pessoa. Se eu quero ser perdoado, eu também preciso liberar o perdão. Não tem como eu viver nessa vida querendo só ser perdoada pelos meus irmãos, pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus amigos, né? Então, eu preciso perdoar também. O segredo de uma vida nova, o segredo da esperança, uma vida transformada, muitas vezes, gente, verdadeiramente está no perdão. Quantas coisas nós temos dentro de nós que nós não conseguimos perdoar? Achamos que perdoamos, mas quando se toca naquele assunto, naquele passado, naquela história, a gente vai perceber que a gente não perdoou ainda. Você já conversou com uma pessoa que toda vez que você volta naquele assunto, naquela história, você vê que a pessoa fala com aquele ressentimento. O que é o ressentimento? É porque não foi gerado um perdão ali, total, absoluto. A paz não entrou ainda. E eu sei, gente, que tem coisas na nossa vida que demoram um tempo. Tá? E Jesus também sabe. E ele tem paciência. Nós é que não temos. Ele tem compaixão. Nós é que não temos. Ele tem essa doçura de esperar a Eliana resolver. Vou esperar a Eliana resolver dar o perdão. Ele espera. E às vezes pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E sabe quando você sabe que você perdoou de verdade? Quando a gente lembra daquela situação, porque esquecer, ninguém vai esquecer das coisas que acontecem na vida, viu, gente? Você não tem amnésia? Tem? Você sofre de amnésia? Então não tem como você esquecer da sua vida, do seu passado. Por mais que eu fiquei em coma, gente, às vezes eu não lembro das coisas quando a minha mãe, meus irmãos, meu esposo começam a falar as coisas, meus amigos começam a falar assim, gente, eu lembro daquilo, falei, meu Deus, mas é verdade, isso. Então, mesmo que eu esqueci quando eu voltei da UTI, eu não lembrava de nada, não lembrava de esposo, de filho, e os médicos falavam que eu nunca mais ia lembrar. De repente, quando Jesus, quando ele ressuscita a gente, ele ressuscita às vezes, né? Ele fala umas coisas que, meu Deus do céu. Eu falo, Jesus, mas isso eu não precisava lembrar mais, não. Mas nem eu quero lembrar disso mais. Por que o senhor quer lembrar? Um dia eu falei para o Robertinho, falei assim, nossa, Robertinho, eu lembrei disso agora. Porque assim, teve uma época, Igor e amados irmãos, na minha vida, se fugir do tema, dentro do tema aqui, que assim, eu ia encontrando com as pessoas, a gente ia conversando, eu começava a lembrar do passado, porque eu não lembrava. Às vezes eu via você, eu não sabia quem você era. Isso foi muitos anos, 8 anos, 9 anos, acontecendo isso comigo. E do nada eu esqueci, e do nada eu lembrava das coisas. E aí um dia eu falei, gente, mas por que Deus me lembrou disso agora? Mas isso aí podia ficar esquecido. Eu não quero lembrar disso mais, não.
Mas eu não queria lembrar disso de jeito nenhum. Aí, as coisas boas, quando eu lembrava, eu ficava numa felicidade tremenda. Olha como a gente é. Quando uma coisa pegava, me pegava, eu falava, gente, mas isso eu não queria lembrar, não, hein? Por que eu estou lembrando disso? Né? E aí, quantas vezes os padres, Robertinho, falava para mim, Eliana, se Jesus te lembrou, é porque não está bem consertadas as coisas aí dentro de você. E você precisa consertar isso. Porque quando você partir dessa vida de verdade, você precisa estar tudo resolvido aqui. Não deixa para resolver depois, não. Ele falava, resolva aqui agora. Então, gente, tem coisas que a gente não quer lembrar, a gente não quer tocar no assunto mais, mas aquilo que você não quer lembrar e não quer tocar no assunto mais, é aquilo que não está bem resolvido. Quando nós sabemos, Eliana, que está tudo bem resolvido comigo, quando eu lembro daquilo, aquilo não dói mais. Quando eu lembro daquilo, aquilo não machuca, eu tenho paz. É triste, foi triste. Tem coisa, gente, que vai ser triste pro resto da vida. Foi triste, vai ser triste pro resto da vida. Tá? Talvez eu possa fazer uma coisa na vida do Igor que ele vai me perdoar. Mas quando ele lembrar daquilo, aquilo foi triste na vida dele e vai ser triste. Só que quando ele me perdoar de verdade, ele vai lembrar que aquilo não vai doer, ele não vai olhar para mim com tristeza, nem com rancor, nem com mágoa. Ele vai conseguir sorrir para a Eliana, mesmo que a Eliana entristeceu ele. Eu falo isso, gente, por experiência vivida. Quantas coisas aconteceram na minha vida que eu não conseguia olhar, não conseguia sorrir? Quem que me conheceu em São Paulo, acompanhou minha vida, sabe disso? 3 anos eu nessa tristeza mortal. E aí, o dia que eu soube que eu fui curada, eu olhava para todas aquelas situações, os lugares que eu passei e que aconteceu situações difíceis na minha vida, eu passo hoje, eu sinto uma paz, uma serenidade. Aquilo que não está resolvido dentro da minha vida, a gente fica angustiado. Você já percebeu que você chega naquele lugar, você parece que vai te dar até arritmia? Você já teve arritmia? Já tive arritmia. Dá um tremor, dá um mal-estar. Sabe por quê? Porque aquilo não está resolvido na sua vida. E aí precisamos entrar nesse tema aqui hoje, né, com a força do Espírito Santo de Deus, com uma vida de oração, o Santo Terço. Quem tem uma vida contemplativa com o Santo Terço, consegue perdoar qualquer situação. Pode demorar uma vida inteira, mas você vai conseguir perdoar. Reze o rosário. Adore Jesus pelo menos 15 minutos no sacrário. Quando você for na igreja, passar na igreja, quem tem a oportunidade de passar dentro da igreja todos os dias, ou fora da igreja, você sabe onde fica o sacrário, vai lá, coloca a mão na parede e adore Jesus, fale com Jesus, você vai ver como você vai conseguir. Adoração, oração do Santo Terço, não tem mágoa, não tem tristeza, não tem rancor, não tem o que Deus não cura. Quando a gente tem fé, quando a gente pede, quando a gente clama, quando a gente suplica. Eu sei, gente, que tem situações que não são fáceis. Vou repetir de novo aqui, porque esse tema é um tema muito forte. Todos os temas são fortes, mas o perdão, tá? Talvez tenha todos que estão aqui não viveu isso ainda, mas eu conheço pessoas de situações muito difíceis, situações que alguém matou seu filho. Vou dar um exemplo aqui. Eu acompanhei uma mãe em Campinas, gente, e ela dá testemunho. Ela perdoou o assassino do filho dela. E o filho dela morreu inocente por engano. Ele confundiu com outra pessoa e matou.
Essa mulher era da Renovação Carismática de São Paulo, de Campinas, da igreja. E um dia, ela sofrendo muito, chorando muito, o padre falou para ela: Jesus disse quando ele ressuscitou, quando ele estava indo para o céu: se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles serão retidos. E o padre falou para ela assim: eu sinto muito em te dizer, mas esse perdão está retido dentro do seu coração. Você vai morrer com ele? O seu filho já morreu inocente. E você está morrendo de angústia, de tristeza, e uma gotinha de veneno todos os dias está caindo dentro do seu coração, por causa da falta de perdão. E essa mulher e ela ficou indignada com aquilo que ela ouviu, né? Gente, isso aqui é um dos exemplos difíceis que eu estou colocando. Resumindo, essa mulher conta que ela quis saber, foi na delegacia, quis saber aonde estava o assassino do filho dela. E o delegado ficou apavorado com a situação. E ele falou assim: não, eu não posso te levar lá. De jeito nenhum. Ela falou assim: ah, você pode. Ele falou assim: não, por que a senhora quer ir lá? Ela falou assim: porque eu quero ver o assassino do meu filho. Ele falou assim: não, eu não posso fazer isso. Ela falou assim: você vai. Porque eu preciso vê-lo e só você pode trazer ele e levá-lo até ele para que eu possa perdoar ele e para que eu possa morrer em paz. Para que eu possa ter paz nessa vida enquanto eu viver. Você imagina um delegado ouvir isso. E ela conta que ele foi com ela até o local, mas não tinha certeza o que aquela mulher queria de verdade, né? E eles colocaram ela numa sala com o assassino do filho dela. E ela perdoa, resumindo, que eu não vou contar aqui, gente, porque eu não quero fugir, eu quero falar muito mais sobre o perdão, que eu já estou falando do perdão, um exemplo, um testemunho muito forte. Mas, assim, ela contou para ele porque apresentou quem que estava ali, quem que era ela. Um rapaz muito jovem, 22 anos de idade. E o filho dela tinha 19 anos de idade. E ela disse: eu sou a mãe do menino, do rapaz que você matou. Você matou meu filho. Ele ficou muito assustado. E ele perguntou para ela: o que você quer de mim? Ela falou assim: eu quero te perdoar. Você imagina uma pessoa diante de uma situação dessa, essa mãe e esse rapaz. Resumindo, essa mãe pegou um advogado, foi trabalhando com o advogado e conversando com o delegado, foi em juiz, até ela conseguir a liberdade desse rapaz. Além de perdoar, ela buscou a liberdade daquele rapaz, porque ele foi pego no flagrante. Gente, quando eu ouvi esse testemunho, quem for de Campinas, região, vai saber de quem que eu estou falando. Quem foi, ela dá testemunho em muitos retiros, principalmente para jovens e para famílias. E ela conseguiu até um dia que esse rapaz estava livre, o delegado ligou e falou para ela assim: olha, o assassino do seu filho está livre. E agora? Ela falou assim: passa o endereço da minha casa ou pede para alguém trazer ele na minha casa. E aí o delegado pegou esse rapaz e levou na casa dela. Porque ele não estava acreditando no que ele estava vendo, gente. Chegando na casa,
Ela recebeu ele, pediu que ele entrasse. O delegado mais os policiais ficaram na sala. E ela falou para ele, vem comigo, eu quero te mostrar o quarto do meu filho. Ele falou, não, não, aqui tá bom. Ela falou, não, vem comigo. Ele entrou no quarto. E ela já sabia tudo da vida daquele rapaz. Lá estava a foto do filho dela, as roupas do filho dela, a cama do filho dela. E ela falou assim, eu sei tudo da sua vida. Ele falou assim, você sabe o quê? Ela falou assim, eu sei que você não tem mãe mais e que você não sabe quem é seu pai. Eu queria te dizer que se você aceitar, eu quero ser sua mãe. E esse vai ser seu quarto. Porque você não tem para onde ir. E esse rapaz vive com ela, que eu saiba, até hoje, e com o esposo dela. Tá? O único filho que ela tinha. Ela não teve mais filhos. Era o único filho que ela tinha. Quando ela termina de dar o testemunho, ele entra cantando. Ele é do Ministério de Música. Gente, é a coisa mais emocionante do mundo. Emocionante, não quero nem dizer que é emocionante. É um ato de fé, é um ato de misericórdia, de humildade, de doçura, de paciência, que só os santos de Deus, os eleitos de Deus, conseguem ter mesmo. Aquele que entendeu o que Jesus disse, se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, seus pecados serão retidos. Você não, o que é retido? Você vai ficar retido na sua vida, você vai ficar sem paz, você vai ficar destruído. Gente, meu Deus, eu digo isso de coração aberto, pelo amor de Deus, se hoje, nessa noite, você tem algo que não está bem resolvido na sua vida, perdoe, decido pelo perdão. Restaura a sua vida, restaura a sua casa. Talvez quantas coisas estão dando errado na sua vida porque falta aquele perdão. O perdão de verdade. Aquilo que o Senhor fala aqui, ó, você vai experimentar, você tem que se revestir. O que é revestir? Nos cobrir dessa misericórdia de Deus, senão nós não vamos conseguir, da bondade de Deus, da humildade que foi falado tanto ontem, da doçura e da paciência. Essa mulher exerceu todos esses dons aqui, ó. Ela exerceu a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a humildade de Deus, a doçura de Deus e a paciência de Deus. Quanto tempo ela teve que esperar para chegar nessa paciência que ela teve, nessa doçura, nessa humildade, para gerar dentro dela esse perdão e receber esse rapaz como filho, gente, na casa dela, no quarto do filho dela. Se vocês quiserem saber desse testemunho, liga lá na Esperança e Vida e pergunta para o Robertinho da Esperança e Vida. Eu acho que essa noite podia acabar aqui, né? Eu fico pensando, até onde vai a minha paciência? Até onde vai a nossa doçura? A nossa bondade? Até onde vai que nós acreditamos na misericórdia do Senhor? Até onde nós deixamos o Senhor adentrar dentro de nós e dizer, filha, eu te amo. Perdoa. Porque lá do alto da cruz eu disse para o Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. O que essa mulher fez, gente? Ela foi semelhante a Jesus. Ela disse, eu perdoo o Senhor porque ele não sabia o que ele estava fazendo naquele momento.
Ele matou até a pessoa errada. A pessoa que ele queria matar está vivendo e ele matou meu filho inocente que estava vindo do trabalho. Que não tinha nada a ver com a situação. A Mara está dizendo, meu Deus. Quando eu escutei, eu vi pessoalmente na Esperança e Vida no cerco da misericórdia, esse testemunho dessa senhora. E quando eu vi aquele jovem entrando, cantando a canção do perdão, e abraçando, e chamando aquela mulher de mãe, minha mãe, eu sou teu filho. Aonde ela prega, onde ela deve ser viva até hoje, aonde ela prega, ele está junto. Participam na igreja, ele é ministro da música hoje na igreja, né? Gente, é tremendo. Deus, através do perdão, ele transforma a vida. Aquele menino que era um bandido, hoje é uma pessoa que é pregador, que prega quase o Brasil inteiro, que está na frente de grandes responsabilidades dentro da igreja de Campinas. E aquela mulher devolveu vida para aquele menino. E vida em abundância. E a paz no coração daquele rapaz, como dizia ele, graças à misericórdia e à bondade dessa mulher e de Deus, hoje eu tenho paz no meu coração. E as lágrimas desciam. Imagina você ser amado por uma pessoa que podia te odiar pro resto da vida. O que o amor faz com a gente, gente? Ele cura, ele transforma, ele liberta a nossa alma para viver em paz nesse mundo. Ninguém merece viver sem paz nesse mundo. Se você não perdoar, se nós não perdoarmos, as pessoas que precisamos perdoar, elas não vão ter paz nesse mundo. Elas vão andar como vagando nesse mundo. E se você não me perdoar, e se eu não me perdoar, porque muitas vezes eu preciso me perdoar, eu nunca vou ter paz nesse mundo. Porque a pior coisa nesse mundo, a pior doença nesse mundo é a falta de perdão. Mas, Eliana, hoje está sendo muito difícil, porque eu estou com uma situação que é difícil perdoar. Você vai ver o dia que você conseguir. Reze, adore, clame, suplique. O dia que você perdoar, você vai dizer, é verdade, hoje eu vivo em paz. O que mais vale nessa vida se não é a paz? Por isso Jesus disse, eu vou, mas darei a minha paz para que vocês fiquem em paz. Porque ele sabe que é tão importante a paz em nós, porque sem ela a gente não vive, a gente vegeta. Não há vida em nós se não tivermos a paz dentro de nós. Não adianta eu ir na igreja se eu não tenho paz. Não adianta eu rezar se eu não tenho paz, se eu não consigo perdoar. Eu sei que torno a repetir, pelo amor de Deus, me entendam. Tem coisas que é difícil, mas quando passar o tempo, quando você for orando, rezando, clamando, suplicando, e decidir resolver essa situação e perdoar, você vai ver que a paz que vai reinar na sua casa, na sua vida, no seu coração, na alma da gente do céu, até o ar é mais leve. Tudo muda na nossa vida. Tudo muda. A coisa mais terrível do mundo é quando a gente está com uma situação difícil dentro da gente. A gente anda até meio desconfiado, não é? Sabe quando você anda na rua assim, que você anda assim, olhando assim? Por quê? Porque tem alguma coisa que não está resolvida na sua vida. Eu já andei assim, gente. Eu sei o que é andar assim. Um peso terrível. Eu desconfiava até da minha sombra. Quando dizia meu pai.
E quando alguém tocava em mim, eu fazia assim. A gente anda armado, não é verdade? Por quê? Porque não tem paz. Porque não tem a misericórdia de Deus, não tem a bondade de Deus, não tem a humildade de Deus. A Eliana é uma pessoa maravilhosa, mas não tem paz, não é nada. Você que pensa que é maravilhosa, vem viver comigo. Você vê todo dia. Aí você vai descobrir de verdade quem é a Eliana. Vai lá na casa do Igor, fica um mês com ele lá. Você vai descobrir de verdade quem que é o Igor. Igual eu já vivi com as irmãs, com os padres. Não, passei dias, né? Às vezes você conhece aquele padre, aquela irmã, aquele missionário, aquela comunidade. Aí quando você fica uma semana, 15 dias, 20 dias, ou você sai dali amando, ou você sai dali, como Jesus fala, se não gostar daquele lugar, ou não gostarem de você, bata até suas sandálias e vai embora. Foi Jesus que disse, gente, tá? Às vezes parece que é tudo maravilhoso, e às vezes não é, né? Mas Jesus não falou para você ir embora com ódio. Jesus não falou para você ir embora sem perdoar. Ele disse que, ó, resolva, converse. E Jesus tem um evangelho, lembra aí, Igor, o evangelho que Jesus fala assim, antes que você chega lá no juiz, resolva a sua causa com aquela pessoa no meio do caminho. Por que Jesus está dizendo? Resolva o que você tem que resolver agora, aqui. Porque se você morrer com esse problema, com essa falta de perdão, ou não perdoa, a hora que chegar no céu, aí já é com Jesus, já é com o justo juiz. Por isso nós precisamos resolver a nossa vida, é aqui, agora, gente, nesse momento, né? Por isso é tão sublime viver, por isso que eu falo, a novena, sabe, gente, cerco de Jericó, todas as orações, ela é importantíssima. Ler a palavra e colocar em prática na nossa vida, ela é tão importante porque ela nos liberta, porque ela nos restaura, nos cura. A Mara está dizendo, sem paz vivemos com medo. É verdade. Uma pura verdade. Um medo terrível. Medo da sociedade, das pessoas. É como eu falei, você está andando na rua assim, você tem medo de tudo, desconfia de tudo. Quem perdoa tem totalmente um coração curado, né? A importância do perdão, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado, gente. É remédio para a nossa alma. O perdão, ele é tão importante, ele é tão importante na nossa vida, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Como, gente, é um orgulho tão grande, como que eu posso querer ser perdoada por Jesus, pelo Senhor, pela igreja, pelos irmãos, e se eu não perdoo? É injusto isso. Se eu quero ser perdoada, eu também tenho que perdoar. Nós temos que entender, isso é a vontade de Deus na nossa vida. Para que a gente consiga viver nesse mundo, gente, tão atribulado, difícil, que temos problemas todos os dias para resolver. E os maiores problemas da nossa vida está tudo no perdão. Aquela pessoa que não te pagou, aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te xingou no trabalho, aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te traiu. E daí que te ofendeu, e daí que te traiu. O problema da pessoa que traiu, o problema da pessoa que ofendeu. Como diz meu esposo, eu tô pouco me lixando com essa pessoa que me xingou. Eu sei que a pessoa não gosta de mim, mas não tô nem aí mais com a pessoa que não gosta de mim. Quem quer gostar de mim, gosta. Quem não quer, não gosta. Pronto, acabou. Eu vou viver em paz. Eu não quero saber. Outro dia ele falou, eu não quero saber
de coisa mal resolvida na minha vida. Tem 11... vai fazer quanto tempo que a mãe dele faleceu? Ele não está aqui agora. Depois que a mãe dele faleceu, está com uns 8 meses que a mãe dele faleceu, ele falou assim, bem, o dia que eu vi a minha mãe partindo, eu disse assim, eu não quero saber de coisa mal resolvida na minha vida. Porque naquela hora ali, bem, a gente tem que resolver antes de ir. Porque depois lá ele falou assim, eu fiquei imaginando minha mãe chegando nos braços de Deus e tendo que resolver coisas que talvez ela não conseguiu resolver aqui. E eu quero confirmar essa palavra, Eliana, porque quando você foi falando, o Senhor colocava no meu coração a palavra remorso. E o Senhor colocava que o remorso ele é fruto de um perdão que não foi liberado. Amém, glória a Deus. Você está vivendo isso o remorso, por conta de um perdão que não foi liberado. Muitas vezes, amada e amada de Deus, muitas vezes perdoar não significa ter que conviver. Sim. Porque quando a gente sofre ali uma mágoa, um ressentimento, é ofendido por alguém, a primeira coisa que é quebrada aqui dentro do nosso coração é a confiança. É a primeira que quebra. E a confiança, ela é fruto de uma vida toda. Ela vai sendo construída. Então, quando alguém nos fere, alguém nos machuca por um ressentimento, uma mágoa, seja lá a situação que foi, a primeira que é quebrada imediatamente é a confiança. E ela demora anos para ser construída. Então, perdoar significa deixar que a pessoa siga a vida dela. Porque quando a gente não perdoa, o que acontece? A gente vive com aquela pessoa e com aquela situação todo dia na nossa vida. Né? A pessoa pode morar em outra cidade, outro país, mas todo dia eu lembro da situação e a pessoa fica comigo. Então, perdoar significa deixar que a pessoa siga a vida dela. Não significa que você precisa conviver, mas é deixar a pessoa seguir a vida dela. Seguir a vida. Esse testemunho que eu dei, que a mulher convive, é uma coisa raríssima. Cada um tem a sua história, né? Era a história de vida para aquela família e para aquele rapaz que Deus tinha. E eles deixou Deus consertar. E isso que o Igor falou é muito importante, né? Não quer dizer que você precisa conviver com aquela pessoa, mas deixa aquela pessoa em paz, não fala mais daquela situação. Quando você lembrar daquilo como eu falei antes, quando você lembrar daquilo, não vai ter mais peso. Por quê? Porque você ficou em paz e deixou a pessoa em paz. E você consegue olhar aquela situação hoje respeitando aquela situação. Porque os erros na nossa vida faz parte da nossa vida. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Né? Imagina se todos os erros que eu cometi nessa vida até agora, com 50 anos de idade, imagina se as pessoas não me perdoassem. Imagina se meu esposo não me perdoasse, imagina se a minha mãe, meu pai, quanto que eu devo ter errado com a minha mãe, com meu pai, quanto que eu devo ter errado nessa vida, 33 anos de casado com meu esposo, deve ter falado coisas, ter feito coisas, né? Imagina se não tiver um perdão entre marido e mulher, não sobrevive, não tem como sobreviver. Entre amigos, entre comunidade. No trabalho, gente, o que mais tem falta de perdão é trabalho, empresas grandes, onde você convive com certas situações, né? Isso faz parte da nossa vida. Perdão entre pais e filhos, isso faz parte da nossa vida, né? Faz parte. Quantas coisas, gente, que acontecem na nossa vida. É isso que o Igor trouxe aqui para nós, é muito importante. Deixa aí em paz. Deixa a pessoa ficar em paz, ir em paz.
sabe? E você também viver essa paz. Como é importante a gente viver essa paz, né? Queria colocar aqui também os 3 tipos de perdão. O perdão, os 3 tipos de perdão são o perdão de Deus, o perdão divino e o perdão que concedemos aos outros, o perdão interpessoal. E o perdão que damos a nós mesmos. Tá, gente? Então, olha, tem tanta coisa que aqui, se a gente for falar, o Igor pode me ajudar. Gente, o perdão de Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso e chorei muito. Pessoas dizendo assim, eu não perdoo Deus. Porque meu filho morreu, porque minha mãe morreu, porque meu pai morreu, porque meu marido morreu, porque me aconteceu isso na vida. E aí a gente vai gerando bloqueios na nossa vida que são muito perigosos. Quem somos nós para falar eu não perdoo Deus? Situações são, não dá para julgar nenhuma situação e não estamos aqui para isso, mas, gente, se há alguém que não tem culpa nesse mundo, mas isso é questão do mistério da fé, é Deus, do que nos acontece aqui nessa terra. Nós somos culpados das coisas que acontecem na nossa vida. Os outros podem ser culpados daquilo que nos acontece na nossa vida, mas Deus não. Mas muitas vezes às vezes a gente chega nesse ponto, eu já ouvi muitas pessoas falarem, Eliana, eu cheguei ao ponto de dizer, eu não perdoo Deus. Eu me revoltei contra Deus. E aí, como que resolvemos essa situação? Isso acontece, não acontece, Igor? Com muita gente, nós somos humanos, gente. Humanos demais. Aí a gente vai ver a nossa fraqueza, a nossa debilidade e a nossa falta de humildade e aonde está a nossa confiança. Em quem a gente tem andado colocando a nossa confiança. Porque se nós dizemos que amamos a Deus, nós nunca vamos culpar a Deus das coisas que nos acontecem. E se por acaso isso acontecer no desespero da vida, a gente chegar a pensar algo nessa semelhança, que peça assim, Espírito Santo de Deus, que o Senhor sempre me ilumine nesse momento. Com a tua graça, com a misericórdia de Deus, e que abra os meus olhos para que eu veja a verdade, para que eu conheça a verdade. Isso é um fato, gente, que acontece muito, mas muito mesmo, né? E a gente julgar e falar assim, por que Deus permitiu isso na minha vida? Né? E aí pode alguém estar pensando assim, nossa, mas isso é forte demais. Quem conhece a minha vida sabe disso. Teve uma situação na minha vida que eu falei assim, mas, uai, por que que Jesus foi lá na UTI e me ressuscitou? Para me viver essa tragédia agora? E eu passei pela minha cabeça uma revolta muito grande. Eu criei um bloqueio entre mim e Deus, aquela fé que a Eliana tinha em Deus. Quando me contaram da tragédia na minha vida, eu disse assim, não, mas Deus não me ama assim. E ali se gerando dentro de mim um bloqueio. E eu cheguei ao ponto de querer tirar a minha vida.
E quando eu estava nesse ponto, são coisas terríveis da vida da gente que a gente às vezes nem quer mais lembrar, só por testemunho. E quando eu queria cortar um pedacinho da cruz, o Senhor falou comigo: não corte a cruz. E eu disse para o Senhor: mas por que, Senhor, então? Por que o Senhor foi lá naquela UTI? Como os médicos contam, minha mãe conta, meus amigos contam, que o Senhor me ressuscitou, o Senhor me ressuscitou para me viver isso, e aquilo foi gerando isso. E aquilo, gente, eu tive que consertar dentro de mim através de muita oração, de confissão, de escuta profética da voz de padres, para consertar isso dentro de mim. E eu descobri que ali a Eliana amava a Deus até um certo ponto. Quando chegava naquela barreira, naquele problema, a Eliana tinha um bloqueio com Deus. E aí, o que eu falo para vocês? Há coisas que não são fáceis na nossa vida. Mas chegou um momento da minha vida, no encontro pessoal com Deus, nos retiros, nas santas missas, que Jesus falou: você está comigo ou não está? Você me ama sobre todas as coisas que te aconteceram, Eliana? Filha minha, amada. Quando o padre Mário um dia também disse: acorda para a vida, filha, quem que você está pensando que você é? Quem você pensa que você é? E aí, gente, eu descobri que eu precisava viver a graça do perdão, me perdoar e me reencontrar com o Senhor e me sentir amada pela misericórdia de Deus e ter consciência que tudo o que aconteceu na minha vida faz parte da vida. Deus não tinha culpa de nada na minha vida. E eu tinha que quebrar essa barreira, esse bloqueio que estava acontecendo naquele momento, em 2006, na minha vida. E aí foi um trabalhar. Precisa decisão, precisa atitude, precisa de muita oração, de muita adoração, de confissão, de restauração, deixar se libertar a alma, para que eu pudesse viver em paz. Né? E aí eu fui vivendo esse processo. E quando eu me libertei totalmente disso, entendi que a vida não é do jeito que a gente pensa e do jeito que a gente quer, mas é segundo a vontade de Deus. Todo mal que nos acontece, tudo que nos acontece é para que nós possamos ser pessoas melhores nesse mundo. É para que a gente glorifique o Senhor. De todo mal, Deus quer tirar um bem maior. Deus queria verdadeiramente tirar dali daquela situação uma mulher restaurada, liberta, curada, amando a Deus sobre todas as coisas que me aconteciam. Todas as coisas que estavam me acontecendo. E todas as coisas que estão te acontecendo. Já aconteceu nessa semana, nesse final de semana. Já aconteceu na sua vida. Hoje eu vejo para toda essa situação na minha vida um ato de misericórdia que Deus teve comigo. Gente, eu não gosto de sofrimento. Até hoje eu não tem como gostar de sofrimento, né? Mas quando ele vem, eu falo: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer comigo agora? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque eu sei que de todo mal o Senhor tira um bem maior. Mais uma vez, Senhor,
eu estou sendo provada, estou no deserto. O que o Senhor quer de mim? Toda vez que nós vamos para o deserto, algo Deus tem, uma vida nova, Deus tem para nós. Quando Jesus saiu do deserto, tentado pelo demônio, ele saiu pronto para a missão. E quando eu e você saímos do deserto, a gente tem que sair pronto para uma vida nova, em missão. Continuar a vida, porque a vida é uma luta. Gente, a gente tem que parar de ser mimizento. Eu falo isso para mim. E parar de achar que eu tenho que só receber o perdão de Deus. Que eu não tenho que dar o perdão para ninguém. Eu sei que o Senhor está falando com pessoas que estão nos ouvindo agora, e está dizendo assim, mas você não sabe o que acontece comigo. Eu já perdoei, sei quantas vezes. Quantas vezes Jesus pediu para perdoar? 70 vezes 7. Faz a conta. Então, gente, o perdão ele é infinito enquanto nós estamos aqui nessa terra. E se nós cremos em Deus, se nós cremos na restauração das pessoas da nossa casa, ao redor da nossa vida, que passam pela nossa vida, nós temos que amar e perdoar. Como o Igor falou, mesmo que seja a distância. Ó, já te perdoei, agora vai em paz. Eu conheço pessoas que já fez isso na vida. Eu conheço os padres. São Padre Pio fazia isso. Você sabia disso, Igor? Ele falava para os seus confessantes. Ele falava, eu já te perdoei, vai em paz. E não volta aqui mais com esse pecado. E não volta aqui com essa dúvida mais no seu coração. Padre Pio era assim, ele era rigoroso. Né? Quem já não assistiu o filme do Padre Pio, eu recomendo que assista. Né? Então, um dia também um padre, não vou citar o nome dele aqui, que ele vai ficar bravo comigo, lá de São Paulo. Mas todo mundo sabe quem que é. Ele falou assim, vai para casa, a hora que você resolver isso, você volta a conversar comigo de novo. Comecei a confissão. Quem diz, você está falando da boca para fora, filha, vai para casa, conserte seu coração, depois você volta. A hora que você estiver realmente decidida, aí você volta. Perdoar é decisão, é atitude. E se a gente não tiver alguém que fale a verdade para nós, nós nunca vamos sair do nosso mimimi, das nossas mesmices. Todo dia eu vou ter uma desculpa. Todo dia eu vou ter uma desculpa. Então, precisamos aprender a assumir os nossos atos. Ô, gente, quanto mais... Ó, hoje, ainda às vezes passa as coisas, a gente... Às vezes tem alguém ouvindo e fala assim, nossa, a Eliana tá falando isso, mas eu tenho alguma coisa. Se tiver, gente, manda aqui no direct para mim, manda aqui depois eu vivo. Gente, quando eu acho tão bonito quando a pessoa fala assim, eu não gostei do que você fez comigo, não. Isso é humildade também. Quando alguém chega pra gente, não é mais fácil, gente? A pessoa chega pra gente assim e fala assim, só um exemplo aqui, o Igor chega assim e fala assim pra mim assim, Jesus fala assim, se você tiver algo contra o seu irmão, chama ele em particular e fale pra ele. Não fica falando pro mundo, não. Então, se a gente tem algo contra o irmão, chama ele e fala pra ele. Ciliana, não gostei do que você fez comigo. Igor, não gostei da sua atitude. Você me magoou, você me feriu. Chame em particular. Né? Jesus já ensinou tudo para nós, como que é para a gente fazer. E se a pessoa não te entender o que Jesus pede para fazer, chame uma testemunha. Uma testemunha.
Não é para você falar para a cidade inteira, não. Para a vila inteira, para o seu trabalho inteiro, para a família inteira. Né? E assim ele vai nos ensinando como resolver os problemas da nossa vida. Eu tenho um amigo que ele fala assim para mim, ele fala nas pregações dele para mim, para nós, né? Marcelão, ele fala assim, gente, se a gente seguisse a Bíblia do começo ao fim, a gente não errava tanto na vida. Se a gente seguisse só os ensinamentos de Jesus, a gente não errava tanto nessa vida. A gente resolvia, não é que errava tanto. Errar, a gente vai errar. A gente resolvia tudo. A gente mesmo. Não precisava de mais nada. Segue o que Jesus falou. Mas sabe qual é o nosso problema, gente? Que a gente vai na igreja, a gente lê a palavra de Deus, a gente reza, mas quando é com a gente o problema, às vezes a gente endurece e fala assim, não, isso aqui vai ficar aqui por enquanto, e eu vou deixar quieta essa situação aí, amanhã ou depois eu vejo o que eu faço com isso aqui. É ou não é? Estou falando alguma coisa aqui que não é? É exatamente isso que a gente faz. Por quê? Porque o meu orgulho é maior. Eu tenho que ser sempre, a minha palavra tem que ser sempre a final. Eu tenho que sempre estar na frente dos outros. Eu tenho que sempre ter razão. Você sabe quem os maiores vencedores nessa vida? Aqueles que sabem silenciar. Às vezes eu falo assim, gente, mas eu falo demais. Você já saiu de uma sensação assim que você foi na casa de alguém, você foi visitar alguém, você fala assim, nossa, mas eu falei demais. Por que eu falei tanto? Eu já saí, gente, várias vezes eu saí assim, e meu Deus, mas por que eu falei tanto desse jeito? É a consciência da gente, será que tudo que você falou era certo, correto? Será que você devia ter falado? O silêncio, muitas vezes, quase sempre, o silêncio é o segredo das grandes virtudes da nossa vida. Tem horas que tem que falar, mas tem hora que a gente tem que silenciar. Às vezes o silêncio fala por nós, expressa muito mais que se a gente for discutir ou falar. E no momento que a gente está enraivado, como diz meu irmão, a gente fala o que não deve. E depois vem um arrependimento. E depois para você falar para aquela pessoa. Como que você tem coisa, gente, que a gente tem nem como corrigir mais. E a gente nem queria ter falado aquilo. E você acabou pecando, você acabou magoando. E depois agora como vai resolver aquela situação? Não precisava nada daquilo. Já não aconteceu isso com você? Eu duvido que não aconteceu isso com você. Já. Isso acontece com todo mundo. Por isso que quando a gente não está bem, não é o momento de a gente silenciar, não falar. Porque a gente só vai falar coisa que não deve. Terrível, coisas terríveis. Marido e mulher, quando discute, Jesus amado. Só fala coisa que não deve, gente. E depois, para consertar aquilo. O Igor ainda é solteiro, né? Então tá tranquilo nessa parte. Tô falando aqui agora para os casados. Para as famílias. Ô, gente, a gente fala cada coisa que depois, mesmo ali com o marido, com a esposa, você não consegue nem olhar na cara. Você não consegue. Como que eu vou resolver isso agora? Pronto, eu falei, gente do céu, palavrão, xingamento. Quantas coisas terríveis acontecem dentro da nossa casa. Gente, e o que a gente fala dentro da nossa casa. Se a oração tem poder, gente, as palavras ruins que saem da nossa boca, você não tem noção, o inimigo é terrível.
Nós queremos que a nossa oração tenha poder diante de Deus. Nós cremos que temos, não cremos? Sim. E as coisas ruins que saem da nossa boca? E depois que já saiu? E depois que você já ofendeu? Como vamos resolver isso? Só revestido da misericórdia de Deus, da bondade, da humildade, da doçura e da paciência. Pode falar, Igor. É isso que a Eliana falou. Eu fui anotando tanta coisa aqui, gente. Primeiro, eu queria falar uma coisa, senão eu vou esquecer. Eu penso que diante daquele bloqueio que você teve com Deus, eu estava naquele pedacinho da cruz que você ia cortar. Ainda bem que você não cortou. E o perdão, ele é um caminho para a cura espiritual. Perdão, meu querido e minha querida, é uma ação da graça, como diz a Eliana, e da misericórdia de Deus. É muito mais além do que uma decisão humana. É uma ação da graça e da misericórdia de Deus. É uma atitude desafiadora. É ou não é, Elaine? Mara, perdoar é uma atitude desafiadora, porque envolve liberar mágoas profundas e ofensas que ferem o coração. E ninguém quer mexer em ferida, não, gente. As coisas que estão mal resolvidas que a Eliana falou, a gente quer deixar guardado numa gaveta, na última gaveta, lá no fundo. E fingir que está tudo bem, que nada aconteceu e fica lá. E quando Deus, através de uma pregação como essa do perdão, te convida a ir lá na gaveta, a ir lá no fundo e trazer aquilo de volta. Tem muita gente que está aqui acompanhando a live, que tem coisas que na sua personalidade, você é assim, de coisas que precisam ser liberadas o perdão na sua vida lá atrás. Por isso o Senhor coloca no meu coração uma palavra, a pessoa vai saber, eu quero que você mande um direct confirmando. Você está repetindo os mesmos erros que os seus pais fizeram com você lá no passado. Você fez esse compromisso, eu não vou repetir, eu vou fazer com os meus filhos diferente daquilo que os meus pais fizeram. E você está se repetindo a mesma coisa com seus filhos. Porque tem algo lá na gaveta, lá no fundo, que precisa ser consertado, que precisa ser restaurado, que você colocou na última gaveta e você fingiu que não existia. Lembra do homem da mão seca, lá na sinagoga? Jesus disse para ele, estende a mão. O que Jesus queria falar? Mostra o machucado. Gente, o médico para curar, quando você vai no médico, o médico tem que ver o machucado. Ele tem que olhar o machucado para ele passar o tratamento. Então, nessa noite, diante de tudo isso que nós estamos falando, que a Eliana está pregando, é um convite de Jesus para nós, para que você mostre o machucado. Talvez uma mágoa, um ressentimento. O perdão é uma atitude desafiadora, porque ele envolve liberar mágoas profundas, gente. E ofensas que ferem o nosso coração. Quando nós perdoamos, Elaine, nós experimentamos a libertação, escute isso. Quando nós perdoamos, nós experimentamos a libertação do peso do ressentimento. Sabe aquele peso que fica aqui? Jesus disse para nós que ele é manso e humilde de coração, para a gente levar o peso para ele. É esse peso que Jesus quer libertar. Vinde a mim, nós todos que estáis cansados e fatigados, carregados de fardo. Jesus está fazendo, traga para mim. Quando nós perdoamos... É confirmação isso que o Igor está falando. Eu até separei essa palavra. Jesus, e vou colocá-la aqui onde o Igor trouxe exatamente. Mateus
11, 28 a 30. Jesus está dizendo a cada um que está nos assistindo agora, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e fadigados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para sua alma, para sua vida. Jesus está dizendo, em mim você vai encontrar descanso, vai encontrar paz. Então libere esse perdão, né? Jesus está dizendo, vinde a mim, que você que está cansado e fadigado já, nessa história triste que você tem passado. Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso. Você que está cansada, você que está cansado, você vai encontrar descanso no colo de Deus, no coração de Deus. Porque Jesus é manso e humilde. Se as pessoas não foram humildes com você, talvez as pessoas faltaram a mansidão com você. Deixa o Senhor te curar nessa noite. Deixa, o Senhor está dizendo, vinde a mim. Você que está cansado nessa noite. Você que está fadigado. Você que está sentindo essa dor no peito através dessa pregação agora. Jesus está dizendo, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. As pessoas podem até te machucar, te ferir, te fizeram sofrer demais nessa vida, mas vinde a mim. Eu sou o consolo da sua vida. Eu quero te mostrar a nova vida. Eu quero libertar a sua alma. E Jesus está dizendo assim, sabe por quê? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O fardo que você tem carregado, meu amado irmão, minha amada irmã, como o Igor disse, aqui, ó, está muito pesado. Dê ele para Jesus agora. Resolva essa noite essa situação com o Senhor. Talvez eu e o Igor não podemos fazer nada por você, mas Jesus pode. Aquele que nos amou, que morreu na cruz por você. Aquele que viu desde o seu nascimento, desde o dia que você foi gerado pelo seu pai, pela sua mãe, concebido. Ali o Senhor sabia que você vai falar assim, mas por que eu vim ao mundo? Você veio ao mundo não porque seu pai, sua mãe quis. Você veio ao mundo porque Deus quis você. Deus só usou seu pai e sua mãe. Ele sonhou com você, ele quis você, ele me quis, ele quis o Igor. Pare de culpar pai e mãe, para de culpar pessoas. Deus te ama. Se Deus me ama, eu sou amado, pronto, acabou. Se Deus me ama, se eu acredito que eu posso descansar em Deus nessa noite, é em Deus que eu vou descansar. Se eu posso, se Jesus, ele é manso e humilde de coração, se ele me dá essa paz, diga, Jesus, eu quero a sua paz. Eu quero o seu perdão, me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu desconfiei do seu amor, nós já estamos em oração aqui. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu desconfiei do seu amor, da sua misericórdia, pelas vezes que eu desacreditei que o Senhor estava cuidando de mim, naquelas situações difíceis da minha vida. Pelas vezes que eu me senti magoado, ferido, pelas vezes que eu também feri. Mas o Senhor coloca muito forte aqui, porque a gente sempre vê o nosso coração magoado. E a gente não consegue ver aquilo que a gente magoou e feriu. E a palavra que vem agora, assim, de uma história de vida, é que muitas vezes na nossa vida, né, é que a gente foi magoado mesmo e foi ferido.
E como o Igor falou, você guardou aquilo e não quer mais tocar naquele assunto, não quer mais resolver aquela situação, e sabe, você não consegue mais agora nem se olhar, e nem resolver a situação com os outros, e nem com você mesmo. E aí, quando a gente chega nesse limite, nesse cansaço, nesse esgotamento, a gente não consegue mais, a gente não consegue dar um passo, um ato de fé. O Senhor está ali pronto para liberar todas as graças que nós precisamos. O perdão, a restauração, o amor, a misericórdia, mas a gente fechou. Quando o Igor falou, eu guardei lá naquela gaveta e esqueci. Quando a gente guarda as coisas dentro da gente e pensa que a gente esqueceu ou quer esquecer daquilo e não resolve, como que a graça de Deus vai acontecer na nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã? É preciso resolver hoje o que precisa ser resolvido para que eu e você possamos receber a graça de Deus. A partir do momento que eu guardei lá, está guardado, Deus respeita. Ele não vai abrir a gaveta se não for você. Quero usar aqui a palavra que Deus colocou no coração do Igor. E o Senhor está dizendo, eu não posso abrir a gaveta. Só você pode. Só você pode pegar o livro da sua vida e me mostrar aonde que está ferida a sua alma. Só você pode abrir esse coração ferido e deixar ele sangrar de uma vez por toda. Porque quando nós temos uma ferida, um machucado, eu que fui enfermeira, sei muito bem disso. Primeiro a gente tem que limpar a ferida do paciente. A gente tem que raspar todo aquele machucado, lavar aquele machucado. E é assim que o Senhor vai fazer conosco. Traz para mim. Deixa eu lavar, deixa eu purificar essa machucadura, essa ferida. Para que depois comece a gerar ali uma cicatriz. Ela começa a cicatrizar essa ferida. Ela começa de dentro para fora a ser curada. Não é de fora para dentro. A cura, ela vem de dentro para fora. Né? Então, tire isso que você guardou aí na sua casa. Essa gaveta que o Igor citou é o seu coração. Ou é no seu pensamento aquilo que você jogou lá para trás no seu cérebro e falou assim, fica aí. Eu não quero mais lembrar dessa situação. E às vezes aquilo vem à tona e aquilo você vai gerando mais rancor, mais raiva, mais ódio. E aquilo vai transformando numa uma coisa terrível. Não, gente, o Senhor não quer esse sofrimento nem para mim, nem para você. Mas pare agora com esse sofrimento. Pare agora com essa falta de perdão. Nessa noite, nessa novena, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por estar, não é mais uma novena, não é mais uma oração, não é mais um encontro. Você está ouvindo falar do Senhor, o Senhor te colocou aqui para escutar porque você foi agraciado, porque Jesus quer curar tudo que está mal resolvido aí na sua vida e dentro de você. Chega, libera seu coração, libera sua alma, libera seus pensamentos. Seja um novo homem, seja uma nova mulher. Ressuscita nessa noite. Em nome de Jesus. Aviva essa alma. Não tem coisa que Deus não resolve. Ele só não resolve aquilo que nós jogamos lá na gaveta, que nós fechamos o nosso coração. Eu não estou falando isso por falar para você, não. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu vivi. Eu sei que você também tem alguma coisa aí que te fez sofrer demais. E aquilo que nos faz sofrer demais, nos faz crescer demais nessa vida. Quando nós resolvemos amar a Deus sobre
todas as coisas, sobre essa situação terrível que você viveu. Eu falei assim, essa situação não é mais do que o amor que eu tenho por Deus. E se você ama Deus sobre todas as coisas, Deus vai resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido na sua vida, porque o impossível é dele. O possível é nosso. E o seu possível você já está fazendo, você já está aqui. Você já disse, Senhor, o Senhor sabe do jeito que eu estou aqui, mas eu estou aqui. Tem uma canção que eu escrevi há muitos anos atrás, que ela diz assim, Jesus, demorei para chegar, mas eu cheguei. Eu quase não vim, mas eu vim. E essa canção é testemunho da minha vida. Lá em Mogi Guaçu, São Paulo. O dia que eu cheguei na igreja, do jeito que eu cheguei, eu disse para Jesus, eu quase não vim, mas eu vim. Certo? É profético, eu estou aqui na oração. Eu te convido, a Eliana foi falando que não é mais uma novena, realmente. Não é mais uma novena. Como a gente usa a expressão a família dos adoradores a Jesus Eucarístico. Meu filho e minha filha, não é mais uma novena, Elaine. Você que está nos acompanhando, é a sua vida. Não é mais uma novena. É sim, a partir de agora. E sempre foi, mas hoje foi muito profético, muito profundo. É a nossa vida. Deus nos falou sobre o Espírito Santo. Deus nos falou da fé, da perseverança, da humildade, da pureza. Agora o Senhor começa a mexer naquilo que a gente achou que estava curado e não estava. Porque é uma cura completa. Nós vamos agora rezar a oração suplicando perdão. E você, nessa contrição do coração, continue nesse estado de oração. Deus está curando, Deus está restaurando. O Senhor colocava a palavra no meu coração que Ele está desatando as amarras do ressentimento. E que você está experimentando essa paz nessa noite. A Ana vai conduzir a oração para a gente. Reze com muita fé. Oração suplicando perdão. Jesus, revista-me da caridade para que eu possa perdoar e ser perdoado. Pelo poder do teu sangue redentor, lava o meu interior e restaura o meu coração, tão duro e frio, num coração de amor que saiba perdoar e amar, porque fui perdoado por ti. A partir desse momento, eu perdoo todas as pessoas que de alguma forma me ofenderam, me prejudicaram ou me causaram dificuldades desnecessárias. Perdoo sinceramente quem me rejeitou, me odiou, me abandonou, me traiu, me ridicularizou, me humilhou, me amedrontou, me iludiu. Dai-me a graça de amar e perdoar até o fim. Sim. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Bendito seja, Senhor. Eu quero repetir novamente esse finalzinho aqui, Igor. Perdoa, Senhor, sinceramente quem me rejeitou. E você, tem pessoas em casa agora que precisam ouvir de novo. Vai repetindo as palavras. Quem me rejeitou, quem me odiou, me abandonou, me traiu, me ridicularizou, me humilhou, me amedrontou, me iludiu. Dai-me a graça de amar e perdoar até o fim, Jesus.
Quantas pessoas agora estão vivendo essas palavras? Quantas pessoas foi rejeitada, foi odiada, foi abandonada, foi traída, foi ridicularizada, foi humilhada, amedrontada, iludida, iludido. Dai, Senhor, a graça de cada um que está aqui nesse momento de oração possa encontrar com o seu amor, com a sua misericórdia, possa ser amado novamente, restaurado, perdoado. Se alguém nesse mundo não te amou, Deus te amou. Se alguém nesse mundo faltou com a misericórdia com você, Deus é a misericórdia. Decida por Deus nessa noite. Repita comigo: Jesus, pelo teu corpo e sangue, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo teu corpo e sangue, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Mais uma vez, Jesus, pelo teu corpo e sangue, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Uma gotinha, Senhor, do teu sangue. Pede para Jesus uma gotinha, Senhor, do teu sangue. Dai-me essa graça de aprender a perdoar. Gente, aprender a perdoar é o que nós precisamos. É um aprendizado, essa vida é um aprendizado. Aprender a perdoar é o que Jesus quer nos ensinar essa noite. Perdoar para sentir paz, para viver em paz, para ser livre e deixar o outro ser livre em Cristo Jesus. Lembra do testemunho do menino? Aquilo que parecia uma tragédia para todos se transformou na misericórdia de Deus, numa graça, em vida, e vida em abundância. Né? Então, transforme aquilo que poderia ser uma tragédia na sua vida em vida, em qualidade de vida, em amor, em misericórdia. O Senhor coloca também, Igor, não sei se você tem alguma coisa para falar, muito forte aqui, que tem pessoas que depois que aconteceu certas coisas, que a pessoa não se deixa amar mais. O bloqueio que você falava antes. Não sei se você quer comentar alguma coisa, confirmar alguma coisa sobre isso. Eu confirmo, o Senhor coloca no meu coração o bloqueio da ilusão. Da ilusão. Foi como se o coração tivesse fechado. Mas Deus agora, Ele vai com a graça dEle, com essa gota que Eliana falava, do sangue de Jesus. Nós estamos entrando, né? A novena profética é no mês do Sagrado Coração de Jesus, entrando no mês do preciosíssimo sangue. Essa gota que Jesus quer derramar agora no seu coração. Deus está conduzindo a gente com essa novena do coração dele. Você está no coração de Jesus, ali na chaga do peito de Jesus. Agora, esse sangue do mês que nós vamos entrar, do sangue preciosíssimo de Jesus, ele começa a correr. Correr em todas as áreas da nossa vida. E esse sangue agora está indo nessa situação da ilusão, que fez com que o seu coração se fechasse. E como uma flor, um botão de flor, de uma rosa, ele começa a abrir com a gota do sangue de Jesus. Receba essa graça. Receba essa graça. Elane está dizendo aqui, sim, eu vou abrir a minha gaveta e vou dar o meu testemunho. Oh, glória a Deus. Olha, gente, coração humilde, né? É isso aí, ó. Quanta gente. Elaine, toma posse da graça de Deus, que Deus tem para você muito mais que tudo isso que te acontece, né? E todos que estão aqui
né, de alguma forma, que se encontrou com essa palavra, com essa oração. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse quinto dia da novena, né? Hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, né? E eu quero já agradecer a todos que estão conseguindo perseverar, né, aqui na novena. Amanhã temos a novena novamente, né? E, gente, é tão impactante o que Jesus faz, que a gente fica sem palavras, né? Quando a gente pensa que Deus, que tudo já está, que já não está nem mais o que falar, a gente descobre cada tema, cada dia, algo que Deus quer mexer no coração da gente, na vida da gente, né? Até nos pensamentos da gente, que muitas vezes está embarulhado, né? E Deus quer vir com a sua luz, com o Santo Espírito, com a sabedoria de Deus e consertar tudo aquilo que parece impossível na nossa vida. Igor, tem uma canção para a gente encerrar? Tem. É tão lindo. Aí ele diz assim, é tão lindo, eu lembrei da canção. É tão lindo. É forte, né, Nani? É forte. Deus abençoe, gente. Beijo no coração de todos que estavam aqui com a gente. Vou ler nos directs aqui, vou no WhatsApp, eu vi que chegou bastante coisa aqui também, tá? E convido você para continuar aqui nesse sexto dia, o sexto dia aqui, que é A glória da a cruz. glória da cruz. Ah, gente, eu amo esse tema. Jesus vai nos Igor que vai ensinar. pregar, gente. A glória da cruz, olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. É isso aqui que Jesus está preparando para a gente viver, tá? Então, depois de uma restauração, né, de descobrir o perdão, a gente vai viver aí a glória da cruz. Vamos saber o que é a glória da cruz. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Eu quero convidar você que está aqui a não perder amanhã. Amanhã nós nos encontramos de novo. Os cortes daqui a pouco já saem aqui nas redes sociais, tanto na minha como da Eliana. Você quer nos ajudar? Compartilhe esses cortes. Compartilhe nas suas redes sociais, para seus grupos de WhatsApp. Vamos ser multiplicadores da graça de Deus. Se hoje Jesus nos convidava a mergulhar nas profundezas, né, do nosso coração, amanhã, com o sexto dia, a glória da cruz, nós vamos ressignificar o sofrimento. A cruz não é motivo de derrota, ela é uma oportunidade de milagre. Hein, Dari? Te amo, Deus abençoe. Vamos cantar esta graça de Deus? Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Canta para encerrar, Ilane. Dariane, é tão simples. É tão lindo. Tão simples. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. É tão lindo, é tão simples. É tão lindo. Tão simples. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Até amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã, Igor. Deus abençoe.